Eu já estou ao lado do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB. Obrigada, candidato, pela presença mais uma vez aos estúdios do RDTV. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham nesse momento, nessa reta final da nossa campanha, nessa manhã de terça-feira que nós estamos aí nos aproximando do dia 7 de outubro. É um prazer estar aqui contigo e com todos que nos acompanham pela rede mundial aí, em qualquer parte de Mato Grosso e de Cuiabá. Candidato, de cara, a gente tem uma pergunta, José Aparecido. Ele pergunta quais são as suas propostas no combate à criminalidade. Zé, veja bem, um prefeito, ele tem muitas responsabilidades e certamente uma delas é na área de segurança, sim. Um prefeito tem que bater no peito, ter a coragem, né, de não ficar falando, como muitos falaram, que a segurança pública é um dever do Estado. Mas a Constituição diz que é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos, e o prefeito pode sim fazer muita coisa pela segurança. Nós vamos criar uma Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública para articular essa ligação dos interesses do município com o Estado, principalmente articulando ações com a Polícia Civil, Polícia Militar e demais aparatos, né, de segurança pública da nossa capital. Um prefeito, ele consegue com muita facilidade falar até com o governador, com o secretário de segurança, com o comandante da Polícia Militar, para que nós possamos montar um esquema de trabalho em Cuiabá para diminuir os índices de violência. Fomentar a Guarda Municipal seria uma alternativa, candidato? Na verdade, o nosso foco não vai ser a Guarda Municipal. É, na verdade, o que nós estamos chamando de Polícia Municipal, que é uma ideia que não é que nós inventamos, já foi aplicado com sucesso em muitas cidades brasileiras, que é um convênio que a Prefeitura faz com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, e nós vamos utilizar policiais militares no seu período de folga para prestar serviço ao município, coisa que eles já fazem hoje aí de uma maneira informal para bares, restaurantes, lanchonetes, várias instituições privadas. Então nós vamos oficializar isso, né, e eles vão prestar serviço. Qual vai ser o foco dessa polícia municipal? Vai ser as escolas. Eu quero afastar o traficante da porta das escolas. Nós vamos atuar em feiras, em locais de grande concentração para criar um ambiente mais seguro na cidade de Cuiabá. E outra função importante do prefeito é atuar também no combate com ações preventivas. Na prevenção nós poderemos fazer iluminação, limpar terrenos baldios, investir em áreas públicas de lazer para os jovens, investir em qualificação, emprego, oportunidades. Tudo isso cria condições para que as pessoas possam trabalhar, ter lazer e não serem aí cooptadas pelo mundo da criminalidade. Candidato, saindo um pouquinho a questão da área da segurança, vamos para a área da saúde. Hoje mesmo a gente mostrou uma matéria da coletiva que teve ontem à noite, e o senador Pedro Tax foi um crítico ferrenho à falta de repasses à saúde de Cuiabá. Quais são suas propostas para que garanta esse serviço à população? Primeiro, o governo do Estado tem que repassar o dinheiro que ele deve a Cuiabá, mas se for só a Cuiabá, estava bom. Ele deve ao Estado inteiro, a todos os municípios, inclusive aqueles que ele diz que está alinhado, né? Que é do próprio PMDB. Sorriso está lá um grande problema e o prefeito é do PMDB e também não recebe esse dinheiro. Hoje são mais de 50 milhões de reais que o Estado deve aos municípios, não repassa esse dinheiro, isso está causando um caos na saúde de Mato Grosso. Veja bem, gente, a saúde, nós temos que atuar nela sobre duas linhas bem diferentes. A primeira linha é na questão da infraestrutura dos equipamentos de saúde da nossa cidade. Nessa linha da infraestrutura, nós vamos construir um novo pronto-socorro. Isso vai demorar um tempo, tem que fazer o projeto, licitar a obra, viabilizar os recursos. Os recursos serão viabilizados através do recebimento que a Prefeitura tem da venda da Sanecap, em torno de 25 milhões. Uma parte desses recursos, para completar 40 milhões, que é o orçamento dessa obra aproximadamente, virão de emendas parlamentares e de programas no governo federal, no Ministério da Saúde. Nós vamos também trabalhar na área de infraestrutura, na melhoria, das policlínicas, terminar as reformas, fazer aquelas que ainda não começaram, porque você precisa ter uma infraestrutura adequada para o bom atendimento das pessoas e também para o bom trabalho dos profissionais. Uma outra linha importante é garantir que você tenha médico nas policlínicas e nos postinhos. Hoje, esse é o maior problema. A valorização As pessoas chegam lá, não encontram médico, tem um médico quando deveria ter 3, tem 2 quando deveria ter 3, porque falta médico e os que têm não estão sendo bem valorizados, não estão sendo bem remunerados, condições de trabalho absolutamente inadequadas. Então, esse é o ponto mais importante da nossa proposta. Nós vamos mexer nessa estrutura, vamos administrar bem os recursos existentes e eu tenho certeza que com isso nós vamos pagar melhor os profissionais da saúde,
vamos poder, com isso, tê-los mais motivados e poder cobrar deles que estejam presentes durante todo o horário na escala correta, não deixando mais faltar médico na rede municipal de saúde. O senhor citou agora há pouco a questão da Sanecap, a busca dos recursos da Sanecap para se investir na saúde. Mas falando na própria concessão da água de Cuiabá, hoje concedida à CAB Cuiabá, quais são os seus projetos na fiscalização desse serviço, já que a população vem se preocupando e reclamando da falta de abastecimento nos bairros? Realmente a Sanecap ela foi vendida, eu lamentei essa venda, fui contra, mas eu sempre disse, né, você tem que honrar, um homem tem que ter palavra, uma instituição tem que honrar os seus contratos. Foi feita a venda, o Ministério Público analisou, a Justiça aprovou, disse que está tudo ok, né, o prefeito assinou o contrato, os vereadores autorizaram, foram feitos tudo de acordo com a lei. O que cabe agora é cobrar esse contrato, não aceitar aumentos e tem que melhorar a qualidade. Se a empresa não cumprir o contrato, dentro do que estabelece esse contrato, você pode até multá-la, você pode fazer com que ela seja penalizada, podendo inclusive, né, por descumprimento do contrato, romper essa concessão. Mas isso não é o primeiro caminho, você vai ter que cobrar dela e exigir dela que ela efetivamente cumpra e coloque água de 100% no nosso município, com qualidade e a preço justo, em até 2 anos a partir de 2013. E o esgoto, em até 8 anos, dá para antecipar 1 ano a partir de 2013 também, colocar 100% de coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá. Exigir o cumprimento do contrato dentro de preços justos e com qualidade de atendimento. Isso nós vamos fazer. E a questão do transporte público, candidato? Cuiabá passa por uma mudança, né, no transporte, no trânsito, por causa das obras da Copa. E o transporte público ainda peca no abastecimento da população, especialmente nos bairros da periferia. Quais são as suas propostas? Lamentavelmente, a obra do VLT está paralisada mais uma vez pela Justiça. Existem suspeitas colocadas lá de superfaturamento da obra, de irregularidades na licitação. Por isso essa obra foi paralisada. É lamentável, eu defendo o VLT, ele é importante para Cuiabá. Nós gostaríamos muito que essas obras pudessem ser tomadas rapidamente, mas que fosse esclarecido, porque ninguém, a sociedade cuiabana e mato-grossense, não pode pagar por um superfaturamento que é roubo do dinheiro público. Superfaturar é roubar dinheiro público, dinheiro que poderia estar sendo usado na nossa saúde. O orçamento inicial era de 700 milhões, de repente virou 1 bilhão e 400. Gente, é muito dinheiro, 700 milhões a mais, tem que explicar por que disso, da onde veio esse dinheiro, por que veio tudo isso. A gente está falando do VLT, mas a questão do abastecimento do transporte público normal, regular da população. Olha, o ônibus hoje é o maior e o melhor transporte coletivo, que tem muitos problemas, que tem muitas deficiências, falta linha nos bairros, em alguns bairros, o horário, a frequência é baixa, a qualidade dos ônibus é baixa. É uma concessão também que a Prefeitura fez. Como com qualquer concessão, a Prefeitura tem o dever de fiscalizar e exigir que esses empresários eles coloquem mais linhas, mais frequência, ou seja, um horário menor, um intervalo menor entre um ônibus e outro. Tem pessoas que já me reclamaram que em alguns bairros demora 2 horas para passar um ônibus. Né? Precisa de criar novas linhas para atender outras regiões da nossa cidade. E o papel da Prefeitura, nesse caso, é cobrar e fiscalizar para que essa concessão também do serviço público seja feita para atender a nossa população. Colocar ar-condicionado nos ônibus, melhorar a acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência física, tudo isso são ações que gradativamente você pode cobrar e exigir que essas empresas que têm o serviço de concessão possam fazer, prestando com qualidade a nossa população. E a questão da educação, candidato? A população de Cuiabá reclama muito a questão do uso da existência de creches para as crianças. O número de vagas ainda é deficitário. Como que o senhor pretende melhorar essa questão? Esse é um assunto bastante percebido pela população nos grandes bairros da nossa cidade. Hoje em Cuiabá precisaríamos ter aí aproximadamente 80 novas creches, né, para atender uma demanda existente, reprimida aí de mães que precisam trabalhar, e não só as mães que precisam trabalhar, as crianças precisam iniciar, né, o seu processo de educação a partir, né, dos 2 anos de idade, de preferência, né, e nós não temos essas creches em Cuiabá. São em torno de 49 creches, 48 creches públicas. É uma demanda grande. No nosso programa de governo está previsto a construção de 40 creches, 10 por ano nos próximos 4 anos. Eu não vou prometer 80, gente, porque não dá para fazer e eu não quero enganar, mentir a população, como alguns candidatos estão fazendo e muitos já fizeram ao longo da história dessa cidade. Mentem descaradamente, prometem muito
infelizmente, algumas pessoas acreditam, né, nessas mentiras. Em 2008, Cuiabá viu no que deu, tinha um candidato que prometia muito, que falava bonito, ganhou e o resultado a nossa população já conhece. Eu tenho dito que vou e queremos e vamos ganhar essas eleições, mas falando a verdade. Então, na área de creche, queremos construir 40 novas creches, 10 por ano nos próximos 4 anos. E a educação precisa ter um olhar especial, principalmente com os profissionais da educação. Eu vi muitos professores revoltados, que não têm os seus direitos respeitados, quinquênios que não são pagos, direitos conquistados ao longo do tempo na justiça que não foram pagos, licença-prêmio. Então, essas pessoas estão muito frustradas, né, com o desempenho. A valorização dos profissionais da educação é muito importante, melhorar a infraestrutura, trazer novas tecnologias, hoje muito disponível na rede privada, para dentro da rede pública, tecnologias de ensino, né, com recursos audiovisuais, implantar definitivamente o ar-condicionado. Já foi comprado os ar-condicionados, mas as escolas não têm rede elétrica e aí não consegue instalar o ar-condicionado. Então é um trabalho que ele tem que ser feito rapidamente, instalar os computadores. A grande parte das escolas já tem os computadores para serem instalados, para ter os laboratórios de informática, mas novamente o problema da rede elétrica, da infraestrutura. Tem muito trabalho nessa área e nós vamos ter que priorizar não só a saúde, mas a educação, a infraestrutura, fazer chegar o asfalto no bairro. É muito trabalho que nós teremos em Cuiabá nos próximos 4 anos. Tá certo, candidato. A gente vai interromper um pouquinho esse bate-papo e vamos a um breve intervalo. E na volta a gente fala um pouquinho sobre as articulações políticas nessa reta final aí das eleições. E você fica com a gente. Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Pouco a pouco a cidade vai se transformando, em cada canto as cores do Brasil pintando, uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra, todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV e com Mauro Mendes, do PSB, que é candidato à Prefeitura de Cuiabá. Candidato, vamos falar sobre pesquisas. As últimas pesquisas divulgadas mostram uma leve queda da sua campanha, do início da campanha para cá. Inclusive a última divulgada aqui pelo site RD News, feita pelo Instituto Mark. A que o senhor atribui essa queda? Na verdade, o que nós temos a observar é a pesquisa que vale verdadeiramente, é a pesquisa espontânea, aquela que você pergunta ao eleitor em quem você vai votar e ele já se manifesta. A estipulada, na verdade, ela representa um recall, uma lembrança do eleitor. Nós, na pesquisa espontânea, nós temos crescido desde o início da campanha, nunca houve queda nesse quesito. Estamos muito próximos de vencer em primeiro turno. Nesse momento aí tem no mercado pesquisa para tudo quanto é gosto, dependendo de quem contrata, para quem contrata, né? Virou piada já na cidade a qualidade e os interesses para os quais são feitas algumas pesquisas. O eleitor já sabe disso, já tá um pouco, né, gato escaldado com essa história de ver pesquisa. Ontem apareceu uma aí que beira o ridículo, né, o que ela divulgou, mas a grande pesquisa é no dia 7 de outubro, nós estamos na frente em todas elas, temos condições tranquilamente, né, de vencer essa eleição ainda em primeiro turno. É para isso que nós vamos trabalhar nessa reta final, deve ter aí em torno de 15% a 20% do eleitorado ainda indeciso, que vai tomar sua decisão
nessa reta final, baseado em propostas, no currículo do candidato, baseado na sua percepção de quem tem melhores condições de administrar Cuiabá, de enfrentar todos os enormes problemas que essa cidade tem. Na semana passada, candidato, esteve em nosso estúdio o analista político Alfredo da Mota Menezes e fazendo uma análise, né, de conjuntura das eleições, ele apontou o aumento do percentual do seu principal candidato, Lúdio Cabral, do PT, a sua iniciativa de tentar impugnar o registro de candidatura do vice dele, o Francisco Fayad. O senhor acredita que pode ter sido um erro? Eu acho isso muito irrelevante para fazer um candidato crescer na pesquisa. Primeiro, ele foi impugnado, já várias vezes pela primeira instância, o Ministério Público de primeiro e segundo grau deu parecer favorável a nós, né, e eles estão com um problema grande na mão aí, porque aqui no TRE aprontaram uma enorme confusão no TRE, o TRE manteve a impugnação, aí entraram com recurso, o TRE voltou atrás, quer dizer, algo meio estranho no ar aí, mas tudo bem, está no TSE, né, e vamos ver o que diz o Tribunal Superior Eleitoral. Eu não acredito nisso, isso é muito pouco. O eleitor nem entende muito bem isso, acho que ele não leva isso em consideração. Candidato, a questão do uso da máquina. Hoje o PT está com o PMDB do governador Silval Barbosa. O senhor teme o uso do poder político e econômico nessas eleições? Eu já enfrentei 2 vezes e é a terceira vez que eu enfrento máquina em eleição. É muito complicado. Eles colocam dinheiro, colocam poder político, fazem pressão, tentam cooptar lideranças, existe tudo quanto é tipo e as pessoas percebem isso. Mas podem comprar liderança, podem comprar apoios, mas não vai comprar a consciência da maioria do eleitor, da grande maioria do cidadão cuiabano, que vai na hora certa perceber quem está mais preparado para enfrentar os desafios de fazer Cuiabá mudar de rumo, gente. Cuiabá vem numa direção errada, as coisas não estão bem na nossa cidade, a saúde não está bem, a educação não está bem, os bairros estão abandonados, lixo para tudo quanto é lado, o transporte não tem nada nessa cidade que possa dizer assim, não, aqui está muito bem, aqui não precisa mexer. E aí eu tenho certeza que na hora certa as pessoas vão perceber quem tem o melhor currículo, mais preparado, quem tem experiência para administrar Cuiabá com um trabalho com seriedade e não com conversa afiada e principalmente com mentira para o eleitor. Candidato, os seus adversários políticos têm usado no discurso que eles vão ficar os 4 anos à frente da prefeitura. Como que o senhor avalia essa iniciativa? O senhor vai ficar os 4 anos? Eles acusam de por exemplo, sair para disputar ao governo do estado em 2014. Há essa possibilidade? Nunca houve essa possibilidade, né? Eu fiz um compromisso, sempre fui um homem de palavra. Eles já mostraram que não são de palavra, porque já pediram voto. Um para ser vereador por 4 anos, no meio tentou abandonar. O outro pediu voto para ser deputado por 4 anos, no meio está tentando abandonar. Então eles já mostraram que eles não cumpriram a palavra. Tentaram pelo menos não cumprir a palavra. E eu, né, ninguém pode dizer isso, sempre fui e sou homem de palavra. Meu compromisso é 4 anos com Cuiabá. Em 2014, o meu grupo político que eu pertenço hoje tem candidato, vai ter candidato sim ao governo do estado, e esses candidatos chama-se senador Blairo Maggi ou senador Pedro Taques. E esse é o medo deles, esse é o medo deles, eles estão com medo disso, e aí começa a formar do outro lado grupo político contrário a isso, porque tem muita gente que morre de medo do senador Pedro Taques virar governador e fazer um limpa, né, na corrupção desse estado. Tem muita gente que tem medo do senador Blairo Maggi voltar ao governo. Então por isso que hoje a banda do lado de lá começa a se unir, né, contra o lado de cá para tentar nos derrotar, mas não vão conseguir. Em 2014 eu tenho certeza que o senador Blairo Maggi ou o senador Pedro Taques será o nosso candidato, e com muita certeza também eu acredito que eles têm grande chance de ser o próximo governador de Mato Grosso. Tá certo, candidato. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço mais essa oportunidade de ter estado aqui contigo e com todos os internautas que nos acompanharam aqui nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, tá? Uma boa semana a todos.